Pessoal, a questão número 2 está falando o seguinte: 3 blocos A, B e C de massas MA5, MB2 e MC 3 kg estão na superfície horizontal sem atrito. Aplica-se ao bloco A uma força de 20 newtons constante, como mostrado na figura. Determine, letra A, o módulo da aceleração do conjunto. Mesmo que ele não tivesse pedido isso para a gente, o primeiro passo é calcular como esse sistema se encontra. E a primeira indicação dele é a aceleração, o qual todas as forças que estão atuando sobre o sistema está produzindo. E independente da pergunta que o exercício faça, a gente sempre vai seguir aqueles passos na hora de analisar um sistema dinâmico. Então, independente da pergunta, meu primeiro passo é o quê? Decompor as forças desse sistema. Então, vamos lá. Quais são as forças que atuam, em cada partícula desse sistema? Eu tenho aqui no A o peso de A, eu tenho no B também o seu peso e tenho no C o seu peso também. E vamos recordar da nossa aula, o peso é a força que a Terra faz puxando o corpo para o seu centro. E os 3 blocos também estão apoiados numa superfície, então por causa disso eu tenho também a normal de A, eu tenho a normal de B e eu tenho a normal de C. Eu vou inicialmente, para achar a aceleração, como o próprio exercício fala, ela é a aceleração do sistema, então a mesma aceleração que está submetido o bloco A, também está o bloco B, também está o bloco C. Então isso significa que eu vou inicialmente entender que A, B e C constituem um único corpo, e isso vai ficar um pouco mais fácil na nossa compreensão. Então, A, B e C eu analiso como se eles fossem uma coisa só. Como eu não tenho nenhuma força de resistência, nenhuma força de atrito, eu só tenho a F, que está empurrando esses corpos horizontalmente para a direita, então o meu segundo passo me leva a concluir, eu tenho que determinar a direção e sentido do movimento, que esses 3 corpos estão se movimentando horizontalmente para a direita também. E terceiro passo pede para que eu corte todas as forças que forem perpendiculares ao movimento. Então, quem está perpendicular ao movimento? Todas as forças que pertencerem ao eixo vertical. Então, normal está fora e peso também está fora. Quando eu falo que está fora, não estou dizendo que essas forças não existem. Elas existem sim, elas têm intensidade sim, só que elas não estão definindo o tipo de movimento que A, B e C estão executando sob a ação da força F. Então, essas forças não interferem no tipo de movimento. Nosso quarto passo é sinalizar as forças que são o quê? Paralelas ao movimento. E a única força paralela ao movimento ela é a própria F, e como é ela que causa o movimento, ela está a favor dele. Então, a F vai ter sinal positivo. E o nosso último passo, eu tenho que aplicar a segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Força resultante é o produto da massa vezes aceleração. Força resultante foram as forças que sobraram de todos aqueles passos de todos os passos que nós seguimos. Qual foi a única força que sobrou? A F. Então, ela é a força resultante. Então, a F tem que ser igual. Massa de quem? Eu olhei para todo mundo, então entra a massa de todo mundo. Massa de A mais massa de B mais massa de C vezes a aceleração, que é o que o exercício quer. Então, a F está valendo quanto? 20 newtons. Massa de A, 5, massa de B, 2, massa de C, 3, vezes a aceleração, que é o que eu quero. Então, ficamos que 20 é igual 2 mais 3, 5, mais 5 vai dar 10, vezes A. Podemos simplificar aqui. Então, a aceleração do sistema vale 2 metros por segundo ao quadrado. E mesmo que o exercício não tivesse me pedido isso, eu já precisaria dessa aceleração para as próximas perguntas. Na letra B, o exercício quer saber a intensidade da força que B exerce em C.
Eu vou até reproduzir aqui, ele quer a força que o B exerce em C. Olha a pergunta, qual é a força que o B exerce em C? Se eu quero saber a força que o B exerce em C, eu tenho que olhar para quem? Eu tenho que olhar para o corpo C. Então, o que nós vamos fazer? Vamos representar aqui apenas o corpo C. Só me interessa, nesse momento, o corpo C, porque a pergunta foi direcionada a ele. Então, a gente desenha o corpo C. Quais são, e continuamos seguindo os mesmos passos. Primeiro passo, quais são as forças que atuam no corpo C? Agora eu não analiso os três como se fossem uma coisa só. Vou olhar separadamente para o C. Quais são as forças que atuam no C? Bom, eu tenho o peso de C, e quem exerce essa força sobre C é a Terra, que está puxando o corpo C para o seu centro. Eu tenho mais quem? O C está apoiado na superfície, então também tenho a normal de C. E quem é que está aplicando essa força? Quem aplica essa força é a superfície. E além disso, eu tenho que entender que o C está sendo empurrado pelo B. O B, eu tenho que entender que a F, ela se aplica apenas ao corpo A. Então, a F empurra o A. Consequentemente, o A empurra o B. Consequentemente, o B empurra o C. Então, eu tenho aqui, ó, o C está sendo empurrado pelo B. Então, essa daqui é a força que o B exerce no C. Não tem um atrito, então o C sofre essas três forças aqui. Qual é o nosso próximo passo? Direção e sentido do movimento. Para onde o C está indo? O C está indo junto com o conjunto dele, ele está indo horizontal direita. Próximo passo, eu tenho que cortar quem for perpendicular a isso. Quem está fora? Normal está fora, peso está fora. Ó, a força de B é paralela ao movimento, então ela fica. E fica com que sinal? Fica com sinal positivo, pois a força de B está a favor do movimento. Nosso último passo é aplicar a segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei? Força resultante, produto da massa pela aceleração. Quem é a força resultante? É a força que o B exerce no C. Massa de quem? Se eu olhei para o C, então é a massa do C, vezes a aceleração desse sistema. Então, a força que o B exerce é massa do C vale quanto? 3. A aceleração vale quanto? 2. Então, a força que o B exerce no C vale 6 newtons. E, por fim, letra C. Vou puxar aqui, fazer a letra C aqui nesse cantinho. A intensidade da força que A exerce em B. Então, ó, a força que o A exerce em B. A pergunta é clara, qual é a força que o A faz em B? Então, eu tenho que olhar para quem? Eu tenho que olhar para o bloquinho B. Então, eu vou lá e olho para o bloquinho B. Vamos desenhar ele aqui separado. Quais são as forças que atuam apenas no bloco B? Bom, eu tenho a força peso, que é aplicada pela Terra. É a Terra puxando o bloco B para o seu centro. Eu tenho a força normal, que é aplicada pela superfície. A força normal é uma força de contato. E aí agora eu tenho que começar a tomar cuidado. Quem é que aplica força em B também? Bom, o B está sendo empurrado pelo A. Então, essa daqui é a força que o A faz no B. Mas o B também tem contato com o C. Então, o B também está sendo empurrado pelo C. O B sofre contato com o A, então o A empurra o B, mas o B também está em contato com o C, então o C também aplica força sobre B. Eu ainda não dei essa aula para vocês, esse é o nosso próximo passo, mas
vocês vão tentar lembrar isso lá do primeiro ano, que pela terceira lei de Newton, a mesma força que B aplica em C, C aplica em B. Isso está pautado na terceira lei, depois a gente vai ver isso com calma, mas a gente vai precisar disso para cá. B aplica força em C ao mesmo tempo que C aplica força em B. Então, se eu achei que a força que o B exerce no C é de 6 newtons, então isso significa que a força que o C exerce no B também é de 6 newtons. Então, ó, continuando nossos passos, para onde que o B vai? Qual é o movimento do B? O movimento do B é o mesmo movimento do sistema. O sistema está indo horizontalmente para a direita. Quem está fora? Todas as forças forem perpendiculares a isso. Então, ó, peso está fora, normal está fora. Só sobram as forças que são paralelas ao movimento. Quem está paralelo ao movimento? O A e o C. A está paralelo e a favor, então sinal positivo. C está paralelo, porém contra o movimento, sinal negativo. Nosso último passo, aplicar a segunda lei. Força resultante, produto da massa pela aceleração. Quem é a força resultante? São as forças que sobraram da nossa decomposição. Traga as forças da forma com que elas estão. Elas estão como? Mais FA menos FC. Isso é igual a quê? Olhei só para o B, então massa só do B vezes a aceleração. Então, ó, a força que o A faz no C é o que nós queremos, menos força que o C faz no B é a mesma força que o B faz no C, que vale quanto? 6. Isso é igual massa do B, 2, aceleração, 2 também. Então, FA vai ser igual 2 vezes 2, 4. O menos 6 vem para cá somando, mais 6. Então, a força que o A faz no B vale 10 newtons. Ok?